O paradoxo da incerteza com certeza vai te bugar. Galera, não sei se vocês já perceberam, mas toda vez que você vê um canal que faz sucesso aqui no YouTube, seja um canal de NoFap, ou um canal de qualquer outra coisa que seja, geralmente tem algumas coisas em comum, como uma delas, que é o tema do vídeo que eu vou falar, é o paradoxo da certeza, tá? Não sei se vocês já perceberam, mas alguns YouTubers que vocês acompanham, né? Não sei quem vocês acompanham, mas acredito que vocês acompanham alguns YouTubers de NoFap, né? Ou outros. Algumas pessoas, elas às vezes entram em polêmicas. Por quê? O paradoxo da incerteza é basicamente o seguinte. Para você ser famoso hoje em dia, você basicamente já tem que ter as suas opiniões definidas. Então vamos supor, por exemplo, que eu fale aqui para vocês um fato como eu sou de direita, né? Então, boa parte das pessoas que são de direita também, elas vão se identificar comigo e talvez elas se inscrevam não só pelo meu conteúdo, mas pelo fato de eu ter algo em comum. Então isso facilita com que eu me conecte com aquela pessoa. Então, por exemplo, vai que ela também é de direita e eu também sou, sabe? Então isso ajuda. Então o que acontece? Quando você não é isento, ou seja, você tá mais para um lado do que para o outro, é mais fácil você conseguir se conectar com as pessoas que estão daquele lado também, sabe? Porque, claro, vamos supor pessoas que façam NoFap. Eu acredito que boa parte delas, se não a maioria, são de direita, porque são cristãs, né? Ou pelo menos se dizem cristãs. Galera, a questão do problema da incerteza é a seguinte. Se eu chego aqui e digo pra você que o fulano que fez alguma coisa é um assassino, né? Porque essa é a minha opinião e eu tenho que ter certeza. E aí amanhã sai uma notícia de que houve uma investigação e que na verdade ele era inocente. Com que cara que eu fico? Ah, mas eu errei, me desculpa por ter falado isso aqui e ter feito todos os meus fãs irem lá atacar a pessoa. Vocês entendem qual que é a questão? Então eu entendo esse negócio de você não poder ser isento, né? Você tem que estar de um lado ou de outro, porque senão você não cresce. Mas ao mesmo tempo, a gente tem que ter essa noção de que você não pode concordar nem discordar de tudo quando você não tem informações disponíveis suficientes. Então, por exemplo, eu não preciso de informação disponível para saber que o aborto é ruim. E eu sou contra a liberação do aborto. Mas, tipo, quando é um assunto que realmente você não tem certeza do que você está falando, e você vai lá e fala com certeza eu penso tal coisa, o grande problema é esse, né? Inclusive eu já cheguei a discutir sobre isso na sala com o professor por causa de uma questão de prova, né? E a gente acabou entrando num burburinho ali danado, que ele ficou 30 minutos me explicando por que você não pode ter certeza de nada. Mas eu demorei, mas depois eu entendi o que ele quis dizer com isso, né? Mas essa confusão, ela é meio paradoxal porque se você cria pessoas incertas, você cria pessoas que não sabem para onde ir, pessoas que não têm propósito. Então esse é o problema da incerteza. Por outro lado, ela ajuda você a ponderar quando tem um assunto que você não sabe onde você está se metendo ou não sabe onde está opinando, e você vai lá e fala uma coisa merda que vai lá e mais atrapalha do que ajuda, sabe? Então o problema do paradoxo da incerteza é esse. Em alguns momentos da vida, você tem que ter certeza e defender as posições que você acredita, porque realmente você sabe do que você está falando. Mas em outros momentos, você realmente, às vezes, tem que ficar isento, porque você não pode simplesmente afirmar uma coisa que você não sabe, sabe? É que nem aconteceu um acontecimento, não sei se vocês estão atualizados sobre isso, né? Porque boa parte de vocês faz desenvolvimento pessoal e não tem tempo para ficar vendo esse tipo de coisa. Mas vocês ficaram sabendo do caso da Gabi Xavier, que foi um youtuber que teve as intimidades expostas, né? Quando eu falo intimidades, eu não estou falando de fotos, sim de conversas no WhatsApp. E aí todo mundo começou a fazer piada com ela, um abacaxi isso e não sei o quê. Só que aí depois descobriram que os prints, a data deles era de uma data que tinha sido depois dela já ter terminado com o cara que ela tava, né? Então, na teoria, apesar dela ter tido aquelas conversas engraçadas, ela já tinha terminado com o cara. Então, meio que todo mundo começou a atacar a pessoa, né, da Gabi. E aí, depois que descobriram que ela já nem tava mais com aquele cara, né, porque falaram que ela tava traindo ele com outro, mas ela não tava mais com ele,
E aí? Ninguém pediu desculpas a ela. Isso seguiu por si mesmo, né? Ela ficou com o psicológico todo quebrado. Ela tinha um trabalho enorme, ela tinha quase 1 milhão de inscritos aqui no YouTube, né? Ela fazia vídeos falando sobre animes e tal. Parecia aquele canal do Evandro, do Mangaque, né? Mas enfim, o problema é isso. As pessoas hoje, elas querem julgar muito sem ter certeza de nada. Então, eu acho mais fácil você falar sobre algo que você sabe que você está falando do que você falar, não, mas eu tenho que ter uma posição, senão eu não creio. Galera, eu entendo, mas antes de você definir uma posição para você, esteja na incerteza, porque você não pode afirmar algo que você não sabe, porque você pode estar, talvez até matando alguém sem saber, sabe? E por isso que isso é tão perigoso. Então, esse é o paradoxo da incerteza. Em algumas ocasiões, as pessoas elas querem ter uma opinião forte, então elas forçam que elas têm certeza de alguma coisa sem realmente ter, sabe? Isso pode causar complicações para elas, às vezes para outras pessoas. Por exemplo, quando você está numa vaga de emprego, né? Você sabe que você tem que defender muito bem as suas posições para você parecer um cara que é foda, um cara que defende as posições. Eu defendo o que eu acredito. Só que você nem tem certeza do que você acredita. Você só está fazendo isso porque você quer aquela vaga de emprego ou porque você quer inscritos, sabe? Então, muitas vezes, você tem que pensar muito bem sobre todas as coisas que você defende e, às vezes, refletir os seus princípios, tá? Essa é uma mensagem que eu acho muito importante passar para vocês e eu adoraria, de verdade mesmo, saber o que vocês acham sobre isso, tá? E esse é o paradoxo da incerteza.